Seção 9 do Arrolamento, artigo 659, a partilha amigável celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância nos artigos 660 a 663. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se também ao pedido de adjudicação quando houver herdeiro único. Parágrafo 2º. Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e em seguida serão expedidos os alvarás referentes aos bens e as rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do parágrafo 2º do artigo 662. Artigo 660. Na petição de inventário que se processará na forma de arrolamento sumário, independentemente da lavratura ou de termos de qualquer espécie, os herdeiros, inciso 1, requererão ao juiz a nomeação do inventariante que designarem. Inciso 2, declararão os títulos dos herdeiros e os bens do espólio, observado o disposto no artigo 630. Inciso 3, atribuirão valor aos bens do espólio para fins de partilha. Artigo 661. Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do artigo 663, não se procederá à avaliação dos bens do espólio para nenhuma finalidade. Artigo 662. No arrolamento não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e dos tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. Parágrafo 1º. A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo o valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento do crédito tributários em geral. Parágrafo 2º. O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. Artigo 663. A existência de credores do espólio não impedirá a homologação da partilha ou da adjudicação, se for observados bens suficientes para o pagamento da dívida. Parágrafo único. A reserva de bens será realizada pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor, regularmente notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá a avaliação dos bens a serem reservados. Artigo 664. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 salários mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar em suas declarações a atribuição de valor aos bens do espólio e do plano de partilha. Parágrafo 1º. Se qualquer das partes ou o Ministério Público impugnar a estimativa, o juiz nomeará avaliador que oferecerá laudo em 10 dias. Parágrafo 2º. Apresentado o laudo, o juiz em audiência de que designar deliberará sobre a partilha, decidindo de plano todas as reclamações e mandando pagar as dívidas não impugnadas. Parágrafo 3º. Lavrar-se-á de tudo num só termo assinado pelo juiz, pelo inventariante, pelas partes presentes ou por seus advogados. Parágrafo 4º. Aplicam-se a essa espécie de arrolamento, no que couber, as disposições do artigo 672 relativamente ao lançamento do pagamento e à quitação da taxa judiciária e do imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. Parágrafo 5º. Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha. Artigo 665. O inventário processar-se-á também na forma do artigo 664, ainda que haja interessado incapaz, desde que concordem todas as partes do Ministério Público. Artigo 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei 6.858, de 24 de novembro de 1980. Artigo 667. Aplicam-se subsidiariamente a esta seção as disposições das seções 6 e 8 deste capítulo. Seção 10. Disposições comuns de todas as seções. Artigo 668. 668. Cessa a eficácia da tutela provisória prevista nas seções deste capítulo. Inciso 1. Se a ação não for proposta em 30 dias contados da data em que da decisão foi intimado o impugnante, o herdeiro excluído ou o credor não admitido. Inciso 2. Se o juiz extinguir o processo de inventário ou com ou sem resolução de mérito.